embora não seja titular, mas era um jogador que a torcida do Flamengo botava, não sei se ainda bota, muita confiança para suprir a ausência de Gerson, a saída de Gerson, e também a ausência do Pulgar, que está passando por um problema no pé direito. Tem também renovação de contrato de Wallace Yang, nós vamos dizer no vídeo de agora quais são as novas multas rescisórias, e tem goleiro assinando pré-contrato, goleiro do time profissional assinando pré-contrato com o Cruzeiro. Atualizações envolvendo a situação de Carrascal e Flamengo e Dinamo de Moscou, a imprensa russa dizendo que ele não está certo no Flamengo, que não tem nada de troca de documentos, como o empresário havia dito para a própria imprensa russa. Tem também situação envolvendo Wesley e Richard Rios, vendido oficialmente não, porque ainda não foi anunciado, mas o jogador nem entra em campo nesse domingo pela equipe alviverde contra o Atlético Mineiro. Isso interessa muito ao Flamengo, porque vai cair uma grana milionária no Flamengo, já já a gente fala quanto. Eu já adianto para vocês, é mais de 10 milhões de reais com certeza. E a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar também o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos para as informações? Vou começar falando de Richard Rios. Pois é, o Palmeiras está vendendo o jogador para o Benfica. Ele estava muito próximo da Roma. Em cima da hora o clube português apareceu, surgiu aí o dirigente, o presidente veio ao Brasil para conversar com os representantes e com o próprio atleta e acabou levando a melhor nessa briga com a Roma para poder contratar o jogador. O jogador vai para a equipe portuguesa. 30 milhões de reais, segundo a imprensa ali que acompanha o dia a dia do Palmeiras. Então vai cair cerca de 13 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Por quê? O Flamengo tem direito a 6,6% dos direitos econômicos, né, dessa venda aí, mais 1% de mecanismo de solidariedade. Então, abre o olho, Flamengo, porque, entre aspas, o Flamengo cobra esse valor aí para poder receber em breve. Então, baita venda acontecendo e um grande valor caindo nos cofres do Flamengo, querendo ou não, 13 milhões de reais assim, de um dia para o outro, nada mal para o Flamengo, né? Pessoal, Carrascal, a imprensa russa noticiando que Carrascal e Flamengo não tem nada certo ainda, pelo contrário, não tem nada de troca de documentos, segundo a imprensa russa apurou lá internamente no Dinamo de Moscou. No Flamengo, eles confirmam, dizendo que também não tem troca de documento. Ontem mesmo falei com o empresário do Carrascal, eu até postei nas outras redes sociais, perguntando o que faltava. Ele respondeu, cerrar em espanhol é fechar. Aí eu, mas cerrar o que exatamente? Ele falou, fechar. Para mais informações com os clubes. Até amanhã, abraços. É porque não está fechada ainda a contratação de Carrascal. A imprensa russa, repito, noticiando isso, e no Flamengo confirma que ainda não teve troca de documentos, porque o Dinamo de Moscou ainda não deu ok na nova proposta do Flamengo, na forma de pagamento, para poder evitar a solicitação de garantias bancárias. Então continua a novela, Flamengo em busca da contratação de Carrascal. Cara, essa novela aí deve ter já uns 45 dias facilmente que o Flamengo está buscando a contratação de Carrascal. Outra novela que está em andamento é a saída ou não de Wesley. A imprensa italiana dizendo que o Flamengo recebeu a proposta oficial em documento. Eu vou até ver aqui, porque eu acho que foi o Di Marzio, só para dar os devidos créditos ao jornalista. Foi isso mesmo, o Di Marzio, Gianluca Di Marzio, ele que acompanha, fala de mercado da bola lá do futebol italiano, um cara que tem muita credibilidade. Segundo ele, o Flamengo recebeu a proposta de 25 mais 5. E até o momento a Roma ainda não recebeu a resposta. Eu já falei para vocês, o BAP não vai autorizar, que é o presidente do Flamengo, ele não vai autorizar a venda do Wesley até que tenha um substituto engatilhado. E faz total sentido, acho que a estratégia é correta. Primeiro, o Flamengo não precisa de venda de jogador, receita com venda de jogador, não tem essa pressa. Por mais que a proposta seja muito boa, eu considero muito boa, tem que vender, sim, mas vender só quando tiver alguém engatilhado. E segundo, a renovação do Varela ainda não aconteceu, isso precisa ser dito também, que é o substituto imediato do Wesley. Se o Varela se machuca, o Flamengo tem quem à disposição para jogar na lateral direita? Atualmente ninguém, tem que recorrer à categoria de base, Daniel Salles, que é bom jogador, promissor, mas não dá para você pular etapas com esse jogador, igual aconteceu com o Wesley. O Wesley pulou etapas. Tudo bem, o São Paulo ele achou o Wesley, isso precisa ser dito, mas a forma como ele foi
sendo colocado no time profissional, ele pulou etapas. Ainda bem que ele conseguiu dar a volta por cima, inclusive considero o Wesley uma das maiores reviravoltas em relação a desempenho de um jogador no Flamengo, porque o que ele conseguiu fazer, pouca gente consegue fazer. Mas até o momento, o Flamengo não deu ok para essa proposta, repito, por não ter nenhum outro jogador encaminhado para a reposição. É um jogador extremamente importante, eu acho que isso aí é um trabalho para bastidor, diretoria, se envolver ali e tentar resolver, chegar a um denominador comum, porque na ausência do Pedro, quem mais perde é o Flamengo. Porém, eu tenho concordado com o Felipe Luiz quando ele deixou o Pedro ausente no jogo anterior ao Santos, foi contra o São Paulo. O Flamengo venceu por 2-0 jogando muito bem. O Felipe Luiz estava certo. A gente pode debater se a forma como ele falou foi certa ou errada, se expôs demais o atleta, mas a decisão de tirar o atleta do jogo, de nem relacioná-lo, eu acho que o Felipe Luiz tomou a decisão correta, até para passar exemplo para os demais jogadores, tá? Então, Pedro de volta. Porém, o De La Cruz não joga. E pelo que eu apurei no Flamengo, vamos lá, muita gente perguntando aí se ele tá... O que eu apurei sobre o De La Cruz, galera? De La Cruz é um jogador que é administrado pelos departamentos envolvidos, ou seja, fisioterapia, fisiologia, comissão técnica, por ser um jogador que precisa de um cuidado especial por conta da questão física dele, que não é mais segredo para ninguém. Essa semana ele não fez muitos treinamentos no campo. A informação que eu tenho diretamente no Flamengo não está lesionado, tá? Mas também não está condicionado para disputar uma partida. E aí a gente volta ao jogo contra o Santos, que ele entrou muito mal no segundo tempo, na quarta-feira. E aí na quinta e na sexta ele não foi a campo, pelo que essa pessoa disse, treinou muito pouco no campo, e não está à disposição para pegar o Fluminense. Então, não está lesionado, porém não está condicionado. Agora, eu vou dar minha opinião, tá? Eu até botei isso aqui nas minhas redes sociais. Não serei engenheiro de obra pronta para criticar a contratação de De La Cruz. Pelo contrário, galera, mesmo pagando alto valor à vista, eu achei um grande reforço do Flamengo na ocasião, comemorei a chegada dele. O Meia até fez um bom semestre ainda com o Tite, vocês vão se recordar, no primeiro semestre do Tite como treinador, mas depois a parte física pesou, continua pesando e o uruguaio não consegue ter sequência. Com a saída de Gerson, ele deveria ser o jogador a assumir o espaço do ex-camisa 8 no time titular, mas, novamente, as questões físicas pesam. Bom jogador, mas não te entrega muitos jogos na temporada, o que faz a diretoria ter mais pressa para contratar para esse setor da equipe. Então, repito, galera, não vou ficar aqui criticando, De La Cruz, não vou. Eu lamento que até o momento a contratação dele não deu certo no Flamengo, torcer para que ele consiga fazer dar certo, porque eu, repito, eu gosto demais desse jogador, demais. Eu acompanhava o River Plate por causa do De La Cruz, gente. Eu gosto muito dele, o estilo de jogo dele. Porém, até o momento no Flamengo não deu certo. Vai dar certo? Só o tempo dirá. Mas, infelizmente, o jogador não está à disposição do técnico Felipe Luiz para pegar o Fluminense. Mas quem está à disposição é o Alacian. Esse jogador, inclusive, na minha concepção, tem que ser titular nesse domingo, na ausência do Bruno Henrique suspenso. E o Alacian, inclusive, está com um contrato renovado, teve valorização salarial, mas não aumentou o tempo de contrato. Foi apenas uma valorização salarial que automaticamente aumenta a multa rescisória. O atual vínculo continua até 2027, o que me faz crer que não é nenhuma loucura a diretoria estar pensando numa futura venda, porque se você não aumenta o contrato, só dá uma valorização salarial, é meio que, pronto, você merece, está merecendo. Eu não vou dizer um cala-boca, porque ele não estava reclamando, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um jogador que teve essa valorização salarial e a multa rescisória dele para o mercado exterior, 60 milhões de euros atualmente, dá, sei lá, 360 milhões de reais. E para o mercado nacional, 300 milhões de reais. Antes era 33 milhões de reais. Ele teve aí um aumento 10 vezes na multa rescisória para o mercado nacional. 300 milhões de reais. Hoje ninguém paga isso no futebol brasileiro para ter o Alacian, com todo respeito ao Alacian, que é um bom jogador. Vamos, o goleiro Matheus Cunha, com contrato até dezembro, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e vai ser jogador do Cruzeiro a partir de janeiro do ano que vem. A gente já havia dito que o Flamengo não tinha nenhuma pretensão de... Achei que tinha sido o gol do Grêmio novamente. Nenhuma pretensão de renovar o contrato do Matheus Cunha, mas agora ele vai... Ele agora vai arrumar para o Cruzeiro a partir do ano que vem.
De verdade, não vai fazer nenhuma falta e eu não sou a favor de contratar um goleiro para a vaga dele. Eu acho que pode dar chance para o Diogo Alves, que é um bom jogador, tá? Jovem. Óbvio, se você conseguir contratar alguém para ser reserva do Rossi, ou até mesmo contratar alguém para ser titular e deixar o Rossi no banco, talvez seja melhor. Mas contratar por contratar, eu não sou a favor, não. Alô, nação rubro-negra. O Flamengo tá faturando dinheiro até quando nem joga. Isso mesmo. Se você ainda não tá sabendo, o Mengão vai embolsar uma grana pesada graças à venda do colombiano Richard Rios, que hoje brilha com a camisa do Palmeiras. O Verdão tá vendendo o jogador pro Benfica, de Portugal, por nada menos que 30 milhões de euros. E o Flamengo, que revelou o atleta lá em 2019, tá garantido nessa festa financeira. É o famoso dinheiro entrando sem nem precisar suar. Esse tipo de movimentação mostra como é importante investir na base, porque jogador formado aqui no Ninho, quando é vendido lá fora, sempre pinga aquele trocado nos cofres do Mengão. Então, fica ligado que a grana tá chegando e o Flamengo segue fazendo dinheiro até com ex-jogador. Para você entender direitinho essa história, Richard Rios foi formado nas categorias de base do Flamengo em 2019. Depois, em 2022, o Mengão vendeu o jogador pro Guarani. Só que, pelas regras da FIFA, toda vez que um atleta formado por um clube é negociado internacionalmente, esse clube formador tem direito a uma porcentagem no valor da venda, através do famoso mecanismo de solidariedade. No caso do Flamengo, além dos 6,66% que o clube ainda tinha do jogador, garantiu mais 1% por ser o formador. Resultado, quase 2 milhões de euros só pela participação nos direitos econômicos, e mais 300 mil euros pelo mecanismo da FIFA. No total, o Flamengo vai receber 2,3 milhões de euros, o que dá cerca de 14,9 milhões de reais na cotação atual. É grana que entra sem esforço, sem precisar vender ninguém do elenco ou ganhar título, é pura estratégia de mercado. E o Mengão não tá sozinho nessa, viu? O Guarani também vai lucrar pesado. O Bugre ainda tem 13,34% dos direitos do Rios, e deve embolsar algo entre 4,95,5 milhões de euros. Isso dá mais de 35 milhões de reais. Ou seja, quem investiu no colombiano lá atrás, agora tá colhendo os frutos. E o Palmeiras? O Verdão tá rindo à toa. Eles tinham 70% dos direitos do jogador e vão abocanhar 21 milhões de euros nessa venda, mais de 136 milhões de reais. Nada mal, hein? Isso mostra como o mercado europeu tá de olho nos talentos do Brasil, e como um bom planejamento de base e de percentuais em contrato faz diferença na hora da revenda. O Benfica não pensou duas vezes para levar Rios, que tem mostrado um ótimo futebol e se destacou no meio-campo alviverde. E o Mengão, mesmo sem o jogador há anos, ainda vai botar dinheiro no bolso. Agora, presta atenção, esse tipo de negociação reforça o quanto o Flamengo precisa valorizar ainda mais sua base. Porque olha o exemplo do Rios. Foi revelado pelo Mengão, passou pelo Guarani, brilhou no Palmeiras e agora vai para a Europa. E o Flamengo tá garantindo quase 15 milhões de reais nessa brincadeira. Imagina se todo jogador formado no Ninho tivesse esse destino, o caixa rubro-negro estaria transbordando. Então, fica o recado. Olho vivo nas joias da base, porque cada um deles pode ser uma mina de ouro lá na frente. O mais interessante é que o torcedor rubro-negro nem lembrava mais do Rios, né? O colombiano não chegou nem a estrear no profissional do Flamengo, mas olha só o retorno financeiro. Isso é o que chamam de visão de negócio. O clube que sabe negociar direitos econômicos e manter porcentagem de venda futura sempre garante uma receita extra que pode ajudar em contratações, na estrutura do CT e até na folha salarial do elenco principal. É o famoso dinheiro que trabalha por você. E vale lembrar que o Flamengo, além de ganhar com Rios, já teve outras negociações que renderam milhões graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Jogadores que passaram pelo Ninho e brilharam na Europa sempre deixam aquele percentualzinho que pinga direto na gave. É como um bônus de boas-vindas toda vez que o atleta troca de clube internacionalmente. Por isso, o Mengão não para de investir na base, porque sabe que esse retorno sempre vem, seja em campo ou na conta bancária. Enquanto isso, a torcida segue de olho também no presente. O Mengão precisa de reforços, precisa ajustar o elenco e buscar títulos esse ano. Mas essa notícia do dinheiro do Rios é um respiro a mais no orçamento, ainda mais em tempos de janela de transferências. Com essa grana chegando, será que o Flamengo pode investir em um novo nome de peso? Fica aí a dúvida. A diretoria sempre gosta de manter o mistério, mas a torcida quer reforço, quer nome grande no time. E claro, o Guarani também sai muito feliz dessa história. Para um clube do interior, receber mais de 30 milhões de reais numa venda indireta é um baita alívio nas contas. Isso mostra que o futebol brasileiro pode sim ser um celeiro de talentos e de bons negócios. Quem souber formar bem e negociar melhor, sempre vai lucrar, mesmo anos depois que o jogador deixou o clube. O Mengão entendeu isso há muito tempo, e agora só colhe os frutos. Então,
Nação, comenta aí o que você achou dessa grana que o Flamengo vai faturar com o Richard Rios. Você lembrava do colombiano ou foi pego de surpresa? E mais, com esse dinheiro, quem você acha que o Flamengo deveria contratar? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Aqui é Flamengo.